Chegou o momento agora de a gente começar a dar vida para as nossas coisas, né? Então, eu preciso manipular as minhas tags. E para eu vincular o meu HTML com essa meu arquivinho de script, eu preciso colocar essa informação. Da mesma maneira que eu vinculei o arquivo de estilo aqui no meu head, né? O script ele vem aqui embaixo do body. Eu vou colocar aqui script src e vou passar o caminho js, script js, tá? Então, agora eu consigo, dentro desse arquivo de script, manipular as tags e os elementos que estão aqui dentro desse meu arquivo de HTML, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou começar vindo aqui em script e vou recuperar duas coisas. Primeiramente, o body, document.querySelector. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou atribuindo a seleção que eu vou fazer para dentro de uma constante, porque aí todas as informações desse elemento que eu estou selecionando vão estar dentro dessa constante e a gente utiliza um nome bem similar ao que a gente está selecionando, tá? Então, uma coisa importante que você precisa saber. Os seletores aqui do Query Selector, eles funcionam mais ou menos como os seletores do CSS. Então, ponto é para classes, o sustenido, ou hashtag, ou cerquilha é para IDs. E aqui temos também o nome do elemento. E a gente pode combinar um pouco as coisas. Por exemplo, eu quero selecionar um H1 que está dentro de uma div. Eu colocaria dessa maneira aqui. Então, estou selecionando aqui elemento dentro de outro elemento. Tá? O Query Selector, ele seleciona apenas um elemento. O primeiro que ele encontrar com essas características que a gente passar. Mas se nós, vamos supor que nós tenhamos vários personagens que a gente queira selecionar. Então a gente utilizaria o Query Selector All. Que aí ele seleciona todos os elementos com aquelas características, tá? E coloca dentro de um array. E a gente pode manipular. Mas não existe somente o Query Selector para selecionar. A gente poderia selecionar aqui por getElementById, e aqui a gente passaria o ID do elemento. Poderia ser getElementByClassName, que a gente passaria aqui o nome da classe. Teríamos também o getElementByTagName, byName, byId. Então, nós podemos utilizar todas essas possibilidades de seleção, mas o que eu mais gosto de utilizar é o Query Selector, que ele me traz bastante versatilidade. Eu posso selecionar todo tipo de elemento ali dentro, passando somente um seletor igual o CSS tem, tá? Então, falando nisso, vamos selecionar o nosso body, que é o corpo geral da nossa aplicação, tá? Vou selecionar também a minha classe Game, que é uma div que contém o game ali dentro, né? Os personagens e tudo mais. E aquele fundo com a graminha, tá? Então, document.querySelector, como ela é uma classe, eu coloco ponto e o nome dela, ponto game. Então, nesse momento, eu já tenho aqui a seleção do nosso elemento, tá? Uma outra coisa que eu vou selecionar aqui é o nosso hash, igual a document.querySelector, e aqui eu vou colocar o ID, hash, porque é o nome do ID, a gente utiliza o hashtag e a gente consegue selecionar o ID do elemento. Mas eu vou selecionar uma outra coisa aqui antes, tá? O const count, que vai ser aquele meu H1, document.querySelector, query, pegando o meu H1, só tem um na página, então eu vou utilizar esse. E vou pegar o restart também, que é document.querySelector. Acho que a gente não tem restart ainda, deixa eu ver. Deixa eu ver. Na verdade é reset, né? Então aqui vai ser reset.querySelector e aqui é .reset. Então selecionei os elementos que eu precisava, tá? Se a gente quiser aproveitar e já selecionar os três pokémons também, olha só. Aqui vai ser Charmander. Aqui é a mesma coisa, Charmander. Aqui vai ser Pikachu. Acho que é com CH. Isso. Pikachu. E aqui vai ser Zubat. E aqui Zubat, tá? Mas, por enquanto, eu não quero mexer em nada disso. O que eu quero mexer é trabalhar com o controle e movimentar o hash
quando eu pressionar as minhas teclas, tá? Então o que eu vou fazer? No meu body.add event listener, ou seja, eu vou adicionar um ouvinte de evento. E que evento que eu posso ouvir aqui? Eu posso ouvir um chamado kDAO ou change. Deixa eu ver qual que tem aqui, na verdade. Cancel, blur, change, click, close. Tem diversos tipos de eventos que eu posso observar aqui com o meu event listener, né? E cada um deles vai fazer vai ter uma representatividade no meu código. Por exemplo, se eu quiser observar quando o usuário clicar em alguma parte, eu coloco um event listener para clique. Se eu quiser ver quando ele digita alguma coisa, eu tenho um evento chamado kDAO, ou keypress, ou keyup, tá? Nesse caso, eu quero kDAO porque é na hora que ele apertar, eu já quero ouvir. O keyup é quando ele soltar a tecla, tá? Então são eventos que a gente vai aprendendo, né? Então a estrutura do ADD Event Listener, ele traz o quê? Primeiramente, você vai pegar o elemento, o tipo de evento que você quer, tá? Deixa eu apagar isso aqui, só para ele mostrar. Ó, primeiramente você vai passar o tipo de evento que você quer e passa uma função de callback. O que é uma função de callback? Uma função que vai executar quando esse evento aqui acontecer. Então eu passo uma vírgula e é uma função anônima, tá? Pode ser assim. Ou poderia ser também uma function, o nome dela aqui, tal, tal, tal. Ou se eu quisesse criar aqui uma function teste e passar ela aqui como segundo parâmetro, tá? Poderia fazer assim. Eu não gosto de trabalhar dessa forma aqui. Eu gosto de deixar vinculado as coisas, né, certinhos, tá? Então eu vou... Em algum momento a gente vai precisar criar uma função fora e colocar aqui dentro. Mas são em momentos específicos e se a gente for utilizar eu vou acabar explicando isso para vocês. Porque a gente está fazendo naquele momento assim e aqui a gente faz diferente. Então, beleza. Eu vou criar um evento que vai observar o kDAO e recebe uma função que por padrão já recebe um evento aqui. São informações desse evento, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar um event.stopPropagation. Stop propagation. Porque existe uma coisa importante que chama-se bubbling HTML, ou melhor, JavaScript. Bubbling e capturing, tá? Vamos abrir aqui uma imagem. Vamos supor, nós temos aqui diversos elementos dentro da nossa tela, né? Tem o window, o document, o HTML, o body, o table, o tbody, né? Aqui é um exemplo de se tivesse uma tabela, tá? Se eu clicar num elemento mais baixo aqui da minha árvore, ele vai fazer a captura de todos os meus cliques até chegar aqui. Então ele vai criando um afunilamento. Ó, ele clicou no elemento que fica dentro de window, dentro de document, dentro de HTML, dentro de body, dentro de table, dentro de body, dentro de r, dentro de d. Beleza. Quando ele faz isso aqui, ele observa o evento em todos os elementos e depois sai disparando aqueles event listener para todos esses elementos. E vamos supor que eu coloque um evento de clique no meu TD e o outro aqui no meu body e o outro no meu table. Se eu clicar no TD, ele vai invocar o evento de clique no TD, no table e no body. Essa é a configuração padrão que o JavaScript traz para a gente aqui com a manipulação da DOM. Para a gente falar assim, eu quero ser bem específico, somente no lugarzinho onde eu cliquei, que é para você observar. Eu coloco essa propriedade aqui chamada Stop Propagation, tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre ela, pesquisa aqui, ó, Stop Propagation. Ele vai te dar bastante detalhes aí, traduz para o portuguesão e você vai entender o que ele está falando aí, o que esse Stop Propagation faz, tá? Perfeito. Vamos continuar aqui então. Eu coloquei o Stop Propagation e a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, é fazer um console.log no meu event.code. Vou abrir o meu inspecionar elementos aqui, tá? Deixa eu deixar ele aqui com... Até vou abrir isso aqui no Firefox, que para mim fica melhor. Deixa eu abrir aqui. Isso. O Firefox para mim funciona melhor aqui. Deixa eu colocar um 440. Isso. Tirar um pouco do zoom. Puxar aqui pro ladinho. Maravilha. Então, olha só. Eu vou pressionar qualquer tecla aqui no meu... Vou pressionar a tecla esquerda, da setinha para a esquerda. E olhem aqui no console o que vai acontecer, tá? Ó, arrow left para cima.
arrow up, para o lado direito, arrow right, para baixo, arrow down. Então eu já estou observando as teclas e eu quero observar justamente essas teclas, porque são elas que vão movimentar o meu personagem na tela, né? Então, sabendo que eu tenho essas possibilidades ali, eu vou tomar uma decisão para cada uma dessas teclas que for pressionada, tá? Então a gente vai começar a fazer isso aí no próximo vídeo, para a gente começar a manipular e movimentar o nosso Ash aí. Então até lá.